Olá, boa noite a todos. É um prazer estar aqui com o nosso quadro Mulheres em Foco novamente. E eu gostaria de agradecer ao testemunho da Moema de Almeida. Ela é obreira lá em Alcântara, nossa sede. Ali temos uma linda catedral em Alcântara, no Rio de Janeiro. Ela nos mandou o seu relato. Gostei demais, amei seu testemunho, tá? E é bom que todas as obreiras aí do bloco de Alcântara, né, tenham conhecimento, que você, quando você tiver a oportunidade de relatar, conte para elas, porque eu sei que vai ajudá-las. E hoje, na segunda-feira, como nós temos o costume, nós falamos de uma obreira, que é a prata da casa. Eu recebi esse relato da Silvia Calheiros, uma amiga minha há muito tempo, e ela mandou essa história e ela disse assim: olha, eu fui obreira, quando era solteira eu fui obreira com essa senhora e desde aquela época eu admirava o seu comportamento. Ela tinha um testemunho excelente, era exemplar e assim, muita coisa que eu aprendi foi observando na minha convivência com ela. E o testemunho é da dona Selma Guimarães Ferreira, ela que chegou à igreja por uma evangelização do bispo Macedo e foi batizada nas águas pelo bispo Renato Maduro, né, nosso querido bispo Renato Maduro, que hoje está com o Senhor Jesus, e foi levantada a obreira pelo bispo Péricles. Isso aconteceu, o batismo dela em 77 e a entrada dela na obra de Deus foi em 82. Desde então, ela tem permanecido fiel ao longo desses 33 anos. Ela hoje está com 83 anos. Ela foi responsável por vários grupos de hospital na igreja. Durante a semana, aqui no relato, a Silvia conta que ela evangelizava em 4 hospitais. Então, ela era bem ativa no evangelismo, bem presente na igreja também, né? Foi levantada a obreira em 82 e desde então tem trabalhado na obra. E hoje ela está no grupo de artesanato da igreja, né? Eu creio que é o grupo Caleb, que é o grupo que é bastante atuante fazendo artesanato, e no grupo de oração. Inclusive, você que gosta de ajudar em algum dos grupos da igreja, como nós sempre falamos aqui das obreiras que fazem parte deste ou daquele grupo, e você aí na sua casa de repente está assim, eu gostaria tanto de fazer alguma coisa, eu gostaria de servir, e talvez eu não consigo ver a possibilidade de ser uma obreira agora, mas eu queria evangelizar, eu queria participar do grupo Caleb. Então procura na sua igreja, eu recebo aqui pedidos como fazer e como você deve fazer é o seguinte: procure o pastor da sua igreja. Ele é a pessoa mais indicada, porque talvez você procure a pessoa que está sentada do seu lado aí na igreja e ela não tem informação e ela acaba desanimando você, porque ela não sabe, às vezes fala alguma coisa, né, e surge um mal entendido, você acha que é para uma determinada idade ou se os encontros desse grupo acontecem com mais frequência do que você poderia. O pastor ou a esposa do pastor são as pessoas indicadas para te orientar com respeito a isso, tá bom? Então, assim como a senhora Selma, né, ela ajuda hoje, ela participa do grupo de oração, além de ser obreira, e faz artesanato. E ela continua. No testemunho, no relato, a Silvia conta que, assim como ela conheceu a senhora Selma há 33 anos atrás, ela hoje, quando encontra com ela, continua a mesma obreira. Mesma disposição em ajudar as pessoas, sorridente, atenciosa. E, inclusive, eu recebi também a ficha dela, da Carmen, esposa do bispo Gilmar, e todas elas falaram a mesma coisa, testemunharam a respeito da senhora Selma com esse fruto verdadeiro, permanente, né, que tem permanecido ao longo desses anos todos. E talvez você pergunte assim, o que fazer para a gente permanecer por tanto tempo? Talvez você seja um obreiro que acabou de se formar, né, no CPO passado ou no anterior, ou talvez você tem 2, 3 anos e quando você escuta um relato assim de alguém que está por tantos anos servindo a Deus com a mesma disposição, sem nunca ter baixado o seu escudo, nunca ter se dado ao descanso, ao luxo de parar, de deixar de lutar, e você pensa como conseguir esse amor? Só através do Espírito Santo. É Ele que nos faz amar as almas com tal esmero, com tal prazer, porque o homem não consegue isso. Isso não é fruto do ser humano. Não é simplesmente o nosso desejo, eu quero fazer. Não.
É muito mais, vai muito além do que isso, do que isso. Eu imagino que você também possa pensar assim: o que faz um pastor deixar os seus sonhos, deixar a sua família, deixar o seu projeto de vida e se entregar à obra e sair pelo mundo sem ao menos saber falar a língua daquele país? Porque nós temos vários pastores que, muito jovem, de pouca idade, tanto pastores quanto esposas de pastores, né, obreiras, que se entregam à obra de Deus e abrem mão de tudo, porque muitos viajam, não sabem nem quando vão voltar, se vão voltar para ver sua família, abrem mão de um futuro, de uma estabilidade, de um sonho que de repente vários tinham sonhos de se formar, de ter uma profissão, de se dedicar a alguma coisa, mas eles abrem mão pelo sonho de Deus. Então, o segredo para você permanecer é sempre ouvir a orientação do Espírito Santo, ser guiado por ele, ser alimentado por ele. O Espírito Santo, ele é uma pessoa. Ele não é, às vezes a pessoa pensa assim: o Espírito Santo é um vento, é um fogo, o Espírito Santo é uma pomba. Isso são símbolos do Espírito Santo. O Espírito Santo é uma pessoa. E a partir do momento que você é batizado com ele, você é inflamado com o mesmo amor que há nele. O amor principal, que é o amor pelo Senhor Jesus, o amor por Deus, o temor a Ele, né? E esse amor se evidencia, se manifesta pela obediência, aquele que ama obedece, e a segunda característica do batismo com o Espírito Santo é um amor pelas almas, é um amor intenso pelas almas, que leva a pessoa a fazer qualquer sacrifício para salvar uma alma, porque nós passamos a sentir o amor que Deus sente. Imagina, quando nós vemos a criação do mundo, a criação do homem, quando Deus criou o homem, você não tem nenhum relato ali dele explicando por que ele criou o homem. Mas nós entendemos que o amor de Deus pelo Senhor Jesus era tão grande, o Senhor Jesus era um filho tão amado, tão querido, que dava tanto prazer, que Deus quis ter outros filhos. Ele desejou ter filhos que o amassem e que fossem semelhantes ao Senhor Jesus. Então ele criou o homem, mas aí nós vemos essas pessoas perdidas hoje. Mas Deus continua tendo esse sonho. E quando nós nos convertemos, nós passamos a ter o sonho de Deus, em levar pessoas para o reino dele. Aquele que é batizado com o Espírito Santo não deixa esse sonho nunca, não abre mão desse sonho. Então as suas lágrimas não secam, as lágrimas pelos perdidos não secam nunca. Ela não se cansa de orar. A pessoa, quando não tem o Espírito Santo, em cada 10 pedidos que ela faz, os 10 são para ela. É ela, a família dela, o trabalho dela, mas uma pessoa cheia do Espírito Santo, ela pensa nas almas, ela não pensa só nela. Por isso ela é capaz de renunciar, o descanso, né? Quantas vezes a dona Selma poderia estar descansando, estar com a família, porque agora, imagina, 83 anos, né? A pessoa já tem as suas forças diminuídas, mas ela está ali combatendo. Eu me lembro da passagem que o apóstolo Paulo, você sabe, você conhece também, o apóstolo Paulo, ele tinha um futuro brilhante pela frente. Ele, podemos dizer que ele se formou como fariseu, ele se formou nos seus estudos aos pés de Gamaliel. Gamaliel era o principal dos mestres em Jerusalém. Paulo vinha de uma família nobre, ele chegou a ingressar no Sinédrio. Então, alguém que tinha um futuro brilhante, no seu encontro com Deus, ele foi capaz de abrir mão disso tudo para se tornar o apóstolo Paulo, perseguido, ultrajado, humilhado. Quer dizer, ele tinha valor para Deus e para aqueles que eram de Deus apenas. Porque para o mundo, para os importantes daquela época, perdeu-se todo o valor. E no final da sua vida, ali na cela, ele disse: combati o bom combate, completei a carreira e guardei a fé. Então, o que faz você permanecer ao longo dos anos sofrendo perseguições, passando por problemas, às vezes sofrendo injustiça, sendo caluniado? Porque Paulo, quando escreveu isso, ele estava ali numa cela fria, com a guarda pretoriana, apenas com seus pergaminhos e sua capa. Não tinha mais nada, não tinha presença de ninguém. E ele sabia que o que esperava por ele era a guilhotina. Mas o que fez ele permanecer até o fim e nos abençoar com cartas tão maravilhosas, tão inspiradas por Deus? O Espírito Santo. O Espírito Santo é o segredo
para você, obreiro, para você que é um membro, você se converteu. Então, busque a Ele, agrade a Ele, faça dele o seu melhor amigo, porque Ele é esse amigo que está conosco, nos aconselhando, nos guiando, mostrando os nossos erros. Ele está ali o tempo todo. Converse com Ele, o Espírito Santo ama conversar, Ele ama nos ouvir. Então, como amigo, nós estamos dando esses 21 dias de jejum, que nem é um sacrifício tão grande assim, porque o que você não faria pelo seu melhor amigo? Não é? Nós estamos dando o nosso tempo, os nossos pensamentos, tirando o nosso foco, a nossa atenção de coisas seculares para nos concentrarmos nele. Então, se você hoje serve a Deus, mas sente que você está meio frio, você já não é mais como antes, você não tem mais um primeiro amor, você não tem mais as mesmas lágrimas, a mesma disposição, mergulhe nesse jejum de Daniel. Se envolva com o Espírito Santo, porque há tempo, isso pode voltar. Tá bom? Então, um abraço para a senhora Selma Guimarães aí, da nossa igreja de Taquara, no Rio de Janeiro. Tá bom? E amanhã nós voltamos com o próximo programa. Um abraço para todos também.